No Evangelho de Lucas, nós podemos encontrar a história de uma mulher muito especial. A sua fé, que foi demonstrada através de um simples gesto, nos ensina princípios sobre o que realmente tem valor para Deus. Para conhecer um pouco mais sobre a sua história, vamos ler o que está escrito em Lucas, no capítulo 21, versículos 1 ao 4, que diz assim: Jesus olhou e viu os ricos colocando as suas contribuições nas caixas de oferta. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre e disse: afirmo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Certa vez eu ouvi que vivemos em um mundo onde as pessoas sabem qual é o preço de tudo, mas não sabem o valor de nada. E essa é uma triste realidade que está muito longe daquilo que Jesus nos ensinou através da sua palavra. Nessa história, por exemplo, que nós acabamos de ler, nós vemos Jesus dizendo aos discípulos para que eles se atentassem à atitude de uma mulher. Naquele momento, outras pessoas estavam ali, mas Jesus pediu que eles observassem apenas uma pobre viúva. Ela era a imagem viva naquele momento de tudo que a sociedade da época rejeitava e excluía. As características que ela tinha definiam sua identidade como alguém que não era nem ser digno de ser lembrado, porque ela era a pessoa mais pobre de todo aquele contexto, de toda aquela sociedade. Porém, Jesus a enxergou no meio de tantas pessoas e ainda pediu que os discípulos a observassem com o intuito de aprenderem algo. Aquela mulher, com toda a sua simplicidade, nunca imaginou que a sua entrega naquele momento geraria tantos frutos. Eu acho lindo quando Jesus usa pessoas simples para propagar a mensagem do Evangelho. Uma mulher que não sabemos nem sequer o nome ensinou algo poderoso para os discípulos que estavam ali e continua ensinando a todos nós até hoje. Dentre tantas lições que podemos aprender com ela, eu quero ressaltar algo sobre entrega e fidelidade. A Bíblia relata que aquela mulher entregou 2 pequeninas moedas de cobre na caixa de oferta do templo. E no texto original, no grego, está escrito que ela entregou 2 lépitas, que correspondiam a uma parte pequena de 1 denário. E 1 denário era o salário de um operário que trabalhava um dia todo. Em nossos dias, pode ser comparado com aproximadamente 1/8 de 1 centavo norte-americano. Isso representa menos de 25 centavos brasileiros. Realmente o que ela entregou era muito pouco. Porém, o que era pouco aos olhos daquele povo, o que é pouco aos nossos olhos, foi suficiente para chamar a atenção de Jesus. Para ele, que vê o coração e sonda as intenções, aquela oferta tinha valor, mesmo que o preço fosse baixo. Enquanto o mundo determinava o preço daquela oferta, Jesus estava mostrando o valor daquela entrega. Jesus estava ensinando que o valor monetário de uma oferta não é tudo. Sua atitude foi muito além do que depositar 2 moedas na caixa de ofertas. O que ela fez foi uma entrega total. Ao entregar tudo o que tinha para viver, ela demonstrou que a sua fé estava baseada no fato de que Deus não deixaria que nada faltasse. Ela demonstrou que seria fiel a Deus, mesmo que a sua fidelidade lhe custasse tudo aquilo que ela possuía. Enquanto os ricos davam o que sobrava, ela simplesmente decidiu entregar tudo, nos ensinando que não podemos ser fiéis a Deus somente quando o recurso sobrar. A nossa fidelidade ao Senhor precisa estar ligada ao nosso entendimento de quem Ele é e do que Ele pode fazer a partir da nossa semente. Semente essa que lançamos com fé diante dele. Para Jesus, o que importava não era o valor que estava sendo depositado como oferta, mas o que cada um estava retendo para si. O que retemos revela muito mais sobre nós do que a quantidade que entregamos. Não espere sobrar recursos para ser fiel, mas demonstre sua confiança e amor a Deus, apesar das circunstâncias difíceis que estão diante de você. Seja fiel a Deus mesmo que aos seus olhos seja pouco. Não entregue suas sobras para Deus. Aceite o desafio nesse dia de dar para o Senhor aquilo que tem um alto custo, um valor muito alto para você. E quando eu digo isso, eu não me refiro apenas aos seus recursos financeiros, mas aqui o desafio abrange todas as áreas da nossa vida. Entregue para Deus o seu tempo, entregue para Deus a sua devoção, entregue para Deus a sua adoração, o seu serviço. Ele é digno de receber tudo o que temos de melhor. 2 simples moedas ainda são lembradas mais de 2000 anos depois. Agora imagine o que Deus pode fazer quando seus filhos verdadeiramente entregarem para Ele aquilo que realmente nos custa. Creia que a sua entrega, por menor que seja aos seus olhos,
podem gerar frutos que permanecerão para sempre. Que Deus te abençoe.